O texto que eu vou ler hoje está em Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus 14, versos 22 a 33. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. O contexto desta passagem é que Jesus estava vivendo um dos momentos mais tensos e difíceis do seu ministério. Primeiramente, eles receberam uma notícia triste, dolorosa, dramática. O precursor de Jesus, João Batista, aquele que foi considerado por Jesus o maior homem dentre os nascidos de mulher, acabava de ser degolado na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, a pedido de uma mulher adúltera, de um rei bêbado. E a cabeça de João Batista, ensanguentada, transportada num prato do Mar Morto à Galileia. Se não bastasse esse choque de uma injustiça tão grande, de uma dor tão profunda, Jesus estava com uma rotina tão intensa de trabalho, diante das demandas e das multidões que o procuravam com as suas muitas necessidades, que o evangelista relata que ele não tinha tempo para comer. Então, Jesus tomou uma decisão: vamos sair para um lugar deserto, vamos para um retiro, vamos para um tempo de descanso, diríamos nós hoje, vamos para um tempo de férias. Férias não é luxo, é necessidade. A questão é que quando Jesus chega no local, as multidões já haviam descoberto o plano e antecipado a chegada de Jesus. Alguém vazou a informação. Não sabemos quem foi. O certo é que quando chegaram lá, tinha tanta gente lá. E Jesus olhou para aquelas multidões e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Em vez de Jesus despedir as multidões e continuar de férias, Jesus passa a cuidar das multidões, a curar seus enfermos.
E os discípulos interferiram dizendo para Jesus: "Ó Senhor, o lugar é deserto, vai ficar de noite. Tem criança aqui, tem mulher aqui, não tem padaria aqui, não tem supermercado aqui, também não tem dinheiro para comprar comida. Então o Senhor despede essas multidões para que elas possam ir pelo caminho e encontrar alguma coisa." E Jesus disse para os discípulos: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Mas a receita que tinham para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ao todo umas 12.000 pessoas, era apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica pães e peixes, alimenta as multidões. E então o texto nos informa que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui há um fato intrigante. Por que é que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus tira os discípulos dessa cena? Porque Jesus não permite que os discípulos contemplem esta cena de despedir as multidões, manda-os voltar para casa antecipadamente. Esse texto não responde essa pergunta, mas a resposta está em João 6, texto paralelo deste. Porque somos informados que depois que Jesus alimenta essas multidões, estas multidões vêm para arrebatar Jesus e fazê-lo um rei, um Messias político, um Messias operador de milagres, um Messias que haveria apenas de atender às suas necessidades imediatas, terrenas, materiais. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem submetidos a essa tentação, de olharem para ele e verem nele apenas um operador de milagres, apenas alguém que veio para sanar os problemas do aqui e do agora. Então, para que os discípulos não fossem submetidos a essa tentação de abraçar esse pensamento de que ele era apenas um grande operador de milagres, Jesus tira os discípulos de cena. Na verdade, esse sentimento era um sentimento comum em Israel. Até porque Israel, irmãos, viveu a maior parte do seu tempo debaixo de jugo e de escravidão. Se não, vejamos, Israel passou 400 anos debaixo de uma amarga escravidão no Egito. Depois eles foram tirados do Egito e peregrinaram 40 anos no deserto, aqui, ali e acolá, sendo acossados pelos inimigos. Depois passaram 7 anos de conquista, mas não conseguiram tirar todos os povos que eles teriam que tirar para tomarem posse da terra. Depois foi um longo período de 330 anos no período dos juízes, onde na maior parte do tempo Israel viveu subjugado pelos inimigos que moravam ao redor da terra santa, da terra de Israel, de Canaã. Depois se estabeleceu a monarquia com Saul, Davi, Salomão, 120 anos ao todo. E nesse tempo eles viveram de novo sob a opressão dos inimigos estrangeiros. Depois que Salomão morreu, as 10 tribos do norte, que viveram 209 anos, na sua maioria, viveram com muitas lutas, com inimigos terríveis que oprimiram as 10 tribos do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, até que em 722 a Assíria os levou cativo, nunca mais retornando. As 2 tribos do sul, que sobreviveram um pouco mais, até 586, em 586, essas 2 tribos, Judá foi levado para a Babilônia, para uma amarga escravidão de 70 anos. A Babilônia caiu, mas Israel continuou sendo escravo do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, mas o povo de Israel continuou sendo dominado
pelos gregos. Os gregos caíram, mas em 63 a.C., Israel ficou debaixo do jugo de Roma. Então era como que uma grande expectativa do povo que chegasse um líder, que chegasse um Messias, que chegasse um rei, que pudesse quebrar o jugo de Roma, que pudesse torná-los verdadeiramente livres politicamente. Estava no imaginário da população fazer isso, e Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados com essa ideia. Então, tirou-os de cena. Mas a segunda razão por que Jesus despediu os discípulos antes de despedir as multidões é que o texto nos informa, no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus os compeliu a entrar no barco e a sair, mas Jesus não tirou seus discípulos de diante dos seus olhos, porque sobe para o monte para orar sozinho. E Marcos capítulo 6, verso 48, paralelo deste, diz que de lá do monte Jesus olha e os vê em dificuldade. Vejam vocês algo interessante. O mar da Galileia é um lago de águas doces, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, circulado por montanhas. Qualquer montanha às margens desse lago dá uma visão de todo o lago. Então Jesus sobe o monte para olhar para eles, para orar por eles, para vê-los em dificuldade e interceder em favor deles. Aplicação. Quando Jesus nos empurra para o miolo da tempestade, Ele não tira você diante dos seus olhos, porque agora Ele não está num monte, agora Ele está à direita da majestade, como seu grande sumo sacerdote, olhando o que você está vivendo, enxergando a tempestade que está assolando a sua vida, e Ele está intercedendo por você. Então, permita agora as lições do texto. A primeira lição do texto é que as tempestades da vida chegam. Curiosamente, algumas delas é o próprio Jesus que nos empurra para elas. Porque notem, o texto não diz que Jesus sugeriu para eles passarem para o outro lado. O texto não diz que Jesus pediu que eles passassem para o outro lado. O texto não diz que Jesus aconselhou que eles fossem para o outro lado. A palavra aqui é muito forte. Compeliu Jesus os discípulos. Isso significa obrigou, deu uma ordem absoluta, imperativa. Vocês precisam ir para o outro lado. Agora, qual é a nossa imaginação imediata? Quando Jesus me manda fazer algo e eu prontamente obedeço, o que é que eu espero? Vai dar tudo certo. Não vai ter tempestade. Não vai ter crise. Vai ser um voo de céu de brigadeiro. Não vai ter turbulência. E às vezes, Jesus nos manda para dentro da tempestade. Por uma razão muito simples, há dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é aquela tempestade que nós poderíamos chamar de tempestade de correção. É a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas, para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. É aquela tempestade que Deus diz: meu filho, eu não vou permitir que você continue se afastando de mim. Então vou mandar atrás de você uma tempestade, não para destruir você, para trazer você de volta. Então preste atenção nisso. Crente desviado é o endereço certo de tempestade. Se você está longe de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta.
A segunda tempestade, meus amados irmãos, é a tempestade de amadurecimento. Deus manda a tempestade, por quê? Porque a tempestade é pedagógica. As tempestades da vida são assim, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis, mas elas são pedagógicas. Sabe por quê? As grandes lições da vida, nós não as aprendemos em dias de bonança. As grandes lições da vida, nós as aprendemos no miolo da tempestade. É por isso que a Bíblia chega a dizer que há mais reflexão na casa do luto que na casa de festa. A Bíblia chega a dizer que Deus faz o seu caminho na tormenta. Às vezes a tempestade é a estrada de acesso de Deus ao nosso coração. Porque quando essa tempestade passa, quando Jesus resolve esse problema, os discípulos no verso 33 começam a adorar a Jesus e serem levados a um nível mais profundo de conhecimento de Jesus, a ponto de dizerem: verdadeiramente és Filho de Deus. Agora veja. Jesus, em segundo lugar, Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades da vida. Ele não é sádico. Ele não tem prazer em nos ver sofrer. A Bíblia diz que nós podemos nos gloriar, não apenas na esperança da glória de Deus, mas podemos nos gloriar nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando a Bíblia diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, de maneira nenhuma a Bíblia está dizendo que você tem que ter alegria porque está sofrendo. Muito feliz que eu estou passando uma prova, muito feliz porque eu fiquei doente, muito feliz porque eu perdi o emprego, muito feliz porque eu bati o carro, muito feliz porque alguém está falando mal de mim. Não, não é isso não, não é isso não. Mas você se alegra por saber que mesmo quando você está exprimido por um problema, Deus está tendo um propósito. E o propósito não é destruir você, o propósito é tonificar as musculaturas da sua alma, o propósito é fortalecer a sua fé, o propósito é abrir o campo da sua visão, para você ter uma compreensão mais clara de quem é Jesus. A tempestade, meus irmãos, tem o poder de amolecer a nossa nuca. O nosso problema às vezes é cerviz endurecida, e às vezes é a tempestade que nos curva. Então preste atenção nisso. Você está passando por uma luta, Jesus vem ao seu encontro. Ele nunca desamparou os seus. Você está na tempestade, mas Jesus está à destra de Deus intercedendo em seu favor. Agora notem mais. As tempestades da vida agravam-se e muito quando parece que Jesus está atrasado. Porque notem comigo que eles entram no barco já tarde, talvez ao declinar da tarde, talvez já no momento em que a noite está abraçando as montanhas com a escuridão. O trajeto não é de norte a sul do lago. Eles estão na região norte do lago, onde o Jordão entra no lago. É um trajeto no máximo de 1 hora. E quando eles começam a navegar, o vento é contrário. O barco começa a rodopiar. Eles não têm mais o controle do barco. O barco não obedece mais o comando. Eles estão rodopiando no epicentro da crise, no miolo da tempestade. E já são
Mais de 3 horas da madrugada, eles não saem do lugar. E você diz, mas 9 horas, vocês saíram às 6, 3 horas da manhã, é pouca coisa 9 horas. Depende da circunstância. Por exemplo, você já foi no dentista com uma dor muito forte, e aquele motorzinho zumbindo no seu ouvido? 1 minuto parece uma eternidade. Agora, embora o texto seja silencioso, embora o texto não faça afirmações sobre os sentimentos deles, sobre o que aconteceu nessas 6 horas, ou 9 horas, melhor dizendo, eu fico imaginando que eles devem ter perguntado, meu Deus, por que Jesus nos mandou para cá? Por que nos compeliu? Por que não veio conosco? Saímos de férias e voltamos sozinhos. As férias foram frustradas. Nem paz para voltar para casa nós temos. Por que ele não acalma essa tempestade? Por que ele não resolve o nosso problema? Por que está demorando tanto? Você já passou por isso? A doença chega na sua família e você ora, e você jejua, e você faz campanha de oração. E todo exame que faz, o problema agrava mais um pouquinho. Você já passou por isso? Na sua família? Alguém por quem você está orando e parece que o coração da pessoa fica mais duro ainda, quanto mais você ora? Tem hora que você lida com o mesmo drama da Marta. Eu acho que o problema da Marta não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. A demora de Deus parece que machuca mais você do que a própria tempestade. O silêncio de Jesus às vezes grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Mas me permita dizer isso a você, Jesus nunca chegou atrasado. Quando ele parece atrasado, é porque tem um propósito, é porque tem um plano, e ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele está levando você a um nível mais profundo de experiência com Ele. Ele está colocando você numa situação onde você vai ter seus olhos abertos para uma mais plena compreensão da sua grandeza e da sua majestade, a ponto de você poder dizer, verdadeiramente és o Filho de Deus. Outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Vocês muito bem sabem que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada era a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã era a 4ª vigília. Jesus só veio na 4ª vigília da noite. E a pergunta é, por quê? Às vezes Jesus permite você chegar no último furo da correia. Às vezes Jesus permite você a ser só socorrido na última volta do ponteiro. Às vezes Jesus permite você passar por uma prova e até o máximo da prova, para que quando o livramento chegar, você reconhecer uma coisa, não foi minha inteligência, não foi minha força, não foi minha sabedoria, não foi meu dinheiro, não foi minha influência, não foi o socorro da terra, não foi a ajuda dos homens, foi socorro exclusivo do céu, foi a intervenção soberana de Deus. Quantas vezes nós já sentenciamos uma situação ou uma pessoa dizendo agora não tem mais jeito. Acabou, fim de linha, irrecuperável. Eu fico imaginando Jesus na outra tempestade, registrada na Bíblia, lá em Marcos 4, que depois que Jesus acalma os discípulos e o mar, ele desembarca de noite dentro de um cemitério, numa colina, num despenhadeiro, porque lá tem um homem entre os sepulcros, nu, violento, se ferindo com pedras, atormentado, possesso de
de uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus vai para lá, para um homem que não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Para um homem enjeitado da família e rejeitado pela sociedade. Para dizer o seguinte: quando o homem chega ao seu limite máximo, quando todos já desistiram, quando ninguém mais acredita no milagre, Jesus ainda é poderoso para chegar nessa história e virar a mesa dessa história, e mudar o placar do jogo dessa história, e libertar, e salvar, e perdoar, e transformar, e fazer deste homem um missionário para a sua terra. Sexta-feira passada, pastor Rubem, eu estava pregando em Feira de Santana, lá na Bahia, no encontro de famílias. E estava comigo o pastor Arley Mafra, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E ele estava contando o seu testemunho. Esse homem viveu 7 anos na rua, como mendigo. Ele era um grande empresário. Um dia, viajando com os seus companheiros de viagem, também empresários, quando ele entra no banheiro do hotel, e os seus colegas estavam lá cheirando cocaína, e ofereceram para ele, isso é uma experiência incrível, e ele tolamente experimenta, e não conseguiu sair mais. A vida dele foi se enrolando, o casamento dele foi se dilapidando, o dinheiro dele foi acabando, num cipoal de mentiras e engano. Chega uma hora que ele não aguenta mais a pressão, arruma as malas e diz para a família: vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para a rua. Viver debaixo de viadutos, de marquises. Completamente dominado pelas drogas. Crack, cocaína, a saúde arruinada, a vida destruída. A família não tem mais notícia dele, procurar em hospitais, procurar em cadeias, procurar em IMLs, ninguém dá notícia, ninguém sabe, ninguém viu. Mas a filha dele nunca desistiu dele. 7 anos na rua. Na maioria das vezes, dormiu debaixo da marquise da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Um dia, uma irmã da Igreja Assembleia de Deus estava retornando de uma vigília de oração pela madrugada, passando em cima de uma ponte, o encontra e diz para ele: se você não se render a Jesus, você vai ser destruído. E naquela mesma madrugada, a sua filha ainda o procura, depois de 7 anos. Passa numa praça, olha, torna a olhar, uma pessoa barbuda, maltrapilha, suja. Ela olha de novo, reconhece: é meu pai, é meu pai. Abriu a porta do carro, correu na direção dele, abraçou, beijou, botou dentro do carro. 7 anos de lutas em clínicas e tratamentos. E Jesus restaurou a vida dele. E Jesus restaurou o casamento dele. E Jesus restaurou a família dele. Porém, um filho disse: eu não quero te ver. Eu não te reconheço como pai. O Senhor destruiu a minha vida. O Senhor acabou com a minha vida. Eu tenho vergonha do Senhor. E Arley Mafra chorava porque o filho não queria nem vê-lo. Se ele chegasse, o filho ia embora. Até que chega o aniversário do filho, o filho, curiosamente, manda um convite para ele, o pai. E ele pensou: será que ele vai me humilhar? Será que ele vai me machucar? E foi. Quando ele chega naquele aniversário, o filho corre, abraça-o e lhe diz: meu pai, a falta que o Senhor me fez foi maior do que a dor que o Senhor me provocou. Se reconciliaram. E esse mendigo de rua hoje é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Porque não tem causa perdida para Jesus. Porque não tem vida irrecuperável para Jesus. Porque não tem lata de lixo no reino de Deus.
Pode ser a 4ª vigília da noite, todo mundo pensa, acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, a morte chegou, o naufrágio chegou, agora não tem mais solução, pois é nessa hora que você acha que não tem mais saída, que Jesus é poderoso para chegar, para mudar o cenário, para transformar, para libertar, para salvar, para fazer coisas novas para a glória do seu nome. Agora notem ainda, quando Jesus vem, ele vem de uma maneira muito inusitada. Porque o texto diz que ele veio andando sobre as águas, depois das 3 horas da madrugada. Por que ele não veio num barco? Por que ele não veio de maneira convencional? Não há registros na história, até então, de alguém andando sobre as águas. Por que ele veio dessa forma? Para mostrar algo tão importante. Aquilo que era maior do que os discípulos, aquilo que ameaçava os discípulos, aquilo que conspirava contra os discípulos, aquilo que intimidava os discípulos, Jesus está dizendo, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou andando sobre os seus problemas. As ondas são fortes, o vento é contrário, o mar está revolto, você não sabe lidar com isso, você não tem poder para lidar com isso, mas o que é maior do que você está literalmente debaixo dos meus pés. Entenda isso, querido. Às vezes é uma doença, às vezes é um filho, às vezes é um casamento, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um pecado, às vezes é um vício, às vezes é uma situação que você já lutou tanto, não consegue resolver, pois Jesus está com o seu problema debaixo dos seus pés. Outra lição. Jesus vem para dissipar da nossa mente as perturbações, a confusão, a falsa noção da realidade. Porque vejam vocês, devia ser uma noite muito escura. De repente um relâmpago risca os céus, abre um facho de luz na escuridão. E os discípulos apavorados olham e veem alguém caminhando sobre o mar e gritam, é um fantasma. Precisamos entender isso porque eu estou falando da região da Galileia, norte de Israel. A Bíblia chama essa região de Galileia dos gentios. Há muitos povos ao redor pagãos, com crenças sincréticas. Por exemplo, quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, ele faz uma enquete com os discípulos assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que responderam? Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Como assim? Dessas pessoas mencionadas, o Elias tinha sido trasladado para o céu, sem passar pela morte. Mas o João Batista estava morto. O Jeremias estava morto. Qual era a crença que reinava naquela região? Era a crença da metempsicose, da transmigração das almas, da reencarnação. Era um entendimento místico. Então, quando eles olham e veem alguém andando sobre as águas, é um fantasma. E quando a teologia está errada, a solução vira problema. Não é um fantasma, é Jesus, é o socorro que chegou, é o Filho de Deus que apareceu, é a solução do problema que acabou de chegar na sua vida, mas a pessoa, por um mau entendimento, por uma falsa teologia, olha a solução como mais um problema. E em vez deles acalmarem o coração, isso atribulou-os ainda mais. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A falsa teologia produz desespero, produz tormento, mas a verdade de Deus traz segurança, traz paz,
traz libertação. Outra lição do texto. Jesus sempre vem. E Ele vem para acalmar o nosso coração. Vejam vocês que Jesus se dirige aos discípulos assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas a tempestade está convulsiva, o vento está contrário, as ondas estão sovando o barco, o mar está revolto. E Jesus não se dirige ao mar, Jesus não se dirige ao vento, Jesus não acalma a tempestade. Jesus olha para os discípulos e enxergam uma outra tempestade, maior do que a tempestade que está assolando o mar. A tempestade estava dentro do coração deles. Há duas tempestades. Uma está do lado de fora, a outra está do lado de dentro. Uma tem a ver com a circunstância, a outra tem a ver com o sentimento. Tem hora que o nosso maior problema não é o que está fora, é o que está dentro. Tem hora que a maior tempestade não é o mar revolto, não é a circunstância da vida, é a turbulência que está na nossa própria alma. Na primeira tempestade, Jesus acalmou primeiro o mar, o vento, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Ele acalma os discípulos, para depois acalmar o vento e o mar. Jesus está aqui nessa noite. E Ele conhece a tempestade de fora e Ele conhece a tempestade de dentro. Jesus está aqui nesta noite e Ele pode acalmar a tempestade de fora e Ele pode acalmar a tempestade de dentro. Jesus está aqui nesta noite para trazer paz para a sua alma, bonança para a sua vida, restauração para a sua vida, para que você o conheça mais profundamente. Mas tem uma outra lição no texto. Jesus vem para dizer para você e para mim nessa noite que o único antídoto para curar o nosso medo é a consciência de que Jesus, o Todo-Poderoso Deus, acabou de chegar na nossa história. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, nenhuma outra fonte pode tirar o medo do nosso coração. Nem os nossos músculos tonificados, nem o dinheiro, nem a posição social, nem amigos influentes, nem mesmo a religião. Só Jesus pode trazer paz para a nossa alma. Só Jesus pode afastar o medo do nosso coração. Tem muitos medos que nos assustam. E Jesus está dizendo para você nesta noite, pode acalmar o seu coração. Pode aquietar a sua alma. Eu acabei de chegar. E onde Jesus chega não tem mais espaço para o medo. Onde Jesus chega não tem mais espaço para a tempestade dominar. Onde Jesus Cristo chega, chega a saída, a solução, a resposta para a sua vida. Mas ainda uma outra lição no texto. Jesus Cristo vem para levantar os que estão afundando na vida. Eu gosto de Pedro. Tem muita gente que critica o Pedro, porque o Pedro é aquele camarada atirado mesmo. Ele fazia para depois pensar. Por isso errava. Quem nunca faz nada não erra, mas também não acerta nunca. Você quer um lugar que não tem tensão nenhuma? É o cemitério. Ninguém briga, ninguém tem ciúme do outro. Mas também não tem vida. Antes da gente criticar o Pedro, é bom lembrar que só ele teve essa postura de fé. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O cara tem confiança em Jesus. E Jesus vem, Pedro, e ele pula do barco da tempestade e começa a andar em terra firme. O mar é terra firme debaixo dos seus pés. E eu imagino a experiência incrível. Olhando firmemente para Jesus.
Até que diz a Bíblia, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir. Eu quero dizer para você que o Pedro está aqui hoje. O Pedro não está só entre nós. O Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue do Pedro corre nas nossas veias. O coração do Pedro bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Tem hora que nós temos uma fé tão valente e robusta, que a gente diz para Jesus assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e você pula na água e começa a andar. E de repente você tira os olhos de Jesus. Por um momento diz, você quer saber que essa tempestade é terrível? Você quer saber que esse vento está forte demais? Você quer saber que não vai dar para continuar a caminhar desse jeito? E por um lampejo de tempo, você começa a afundar. Às vezes a gente afunda. E eu gosto de novo de Pedro, porque ele não dá uma de valentão. Ele não tenta sair do problema por ele mesmo. Ele recorre a Jesus imediatamente. Socorre-me, Senhor, salva-me. E agora Jesus não espera até a quarta vigília da outra noite, não. É na hora. Tem hora que o socorro tem que ser na hora mesmo. Prontamente Jesus o segura, o tira das gargantas da morte e dá um tapinha de luva nele. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Não era a força do vento, não era a fúria do mar. É a dúvida. É a falta de fé. Não importa quão grande é o problema, Jesus é maior que o problema. Não importa quão furioso é o mar, Jesus é maior que o mar. Não importa quão forte é o vento, Jesus é maior que o vento. Não importa a carranca da morte, Jesus é maior que a morte. Não importa a quantidade dos perigos que você enfrenta, Jesus é maior que todos os seus perigos. Então mantenha-se olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agora, se você está afundando, grite por socorro. Grite por socorro. Não tente sair dessa com a sua própria força. Você não vai conseguir. Jesus está pronto a socorrer você nessa noite. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual a dor que você está sentindo. Eu não sei qual a enfermidade que você está lidando. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta lá no seu casamento e na sua família. Eu não sei o que medo você está tendo hoje, nessa noite, mas Jesus está aqui. E Ele é poderoso, poderoso para acalmar os vendavais do seu coração. Diz o texto que tem mais uma lição ainda. Porque subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então Jesus Cristo vem, não apenas para acalmar o seu coração, Ele vem também para acalmar as circunstâncias que assolam a sua vida. Tem hora que a circunstância é medonha, não é verdade? Tem hora que você diz, meu Deus, eu não vou aguentar. Tem hora que você diz, o naufrágio é inevitável. Eu quero dizer que Jesus acabou de chegar na sua história para dizer o seguinte, meu filho, eu acalmo você e eu acalmo o problema. Eu resolvo o que está no seu coração, eu resolvo o que está para fora de você, tentando intimidar você. Mas finalmente, Jesus vem para nos levar em segurança ao porto desejado. João 6, 21 nos informa isso, e só João que dá essa informação. Que subindo ambos para o barco cessou o vento, e eles chegaram salvos e seguros, onde deveriam chegar. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no Salmo 84,
Vamos indo de força em força. E cada um comparece diante de Deus em Sião. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 73? Ele quem segura você com a sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e recebe você na glória. Sabe o que diz Apocalipse capítulo 9? Os gafanhotos, os demônios que atormentam os homens, não têm autoridade de atormentar a sua vida. Você está guardado e seguro nas mãos de Jesus. Sabe o que diz Apocalipse 13? O anticristo vai ser adorado por todas as nações, povos e línguas do mundo inteiro, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus não vai perder nem sequer um cordeirinho para o anticristo. Se você é de Jesus, você está guardado nos braços de Jesus. Você está a caminho da glória, a glória à sua casa, a glória ao seu lar, a glória à sua pátria, e ninguém vai ficar para trás. Todos nós chegaremos no porto divinal. Louvado seja o seu nome. Mas eu quero concluir com o verso 33, fazendo uma pergunta. Se Deus não nos ama, e Ele nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que Ele nos empurra para o miolo da tempestade? Porque Jesus sabia da tempestade. E Ele compeliu os discípulos a entrar no barco e a enfrentar a carranca da tempestade. Ele poderia ter poupado os discípulos, é claro. Ele poderia ter mantido os discípulos pertinho deles. Não, vocês vão enfrentar uma tentação aqui, mas fica firme. Poderia. O verso 33 nos dá duas informações. Depois da experiência, onde eles viram o poder de Jesus, de andar sobre o mar, de acalmar o coração deles, de levantar o caído, de acalmar as circunstâncias. Eles entenderam uma coisa: esse Jesus merece ser adorado. Esse Jesus precisa ser adorado. Não é uma questão apenas intelectual, é uma questão de rendição. E agora eles são levados a um nível mais alto ou mais profundo da compreensão de quem é Jesus. Na prática, verdadeiramente és filho de Deus. Eles já sabiam disso, já conheciam Jesus. Mas essa palavra é tão forte: verdadeiramente és filho de Deus. A minha oração nesta noite é que você e eu saiamos daqui hoje exclamando com todas as forças da nossa alma e dizendo: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Com a permissão do pastor Rubem, eu gostaria de orar com vocês. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem alguém aqui hoje passando alguma tempestade na vida? Ou só eu que estou passando? Tem alguém aqui hoje passando tempestade? Tem? Você não está sozinho, não. Outros irmãos igual a você, mundo afora, estão passando também pelas mesmas tempestades, diz a Bíblia. E eu queria orar com vocês. E se você quer hoje colocar a sua vida, sua casa, sua família nas mãos desse Jesus, para Ele vir acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias da sua vida, levante-se do seu lugar, vem aqui à frente, vem orar comigo em nome de Jesus.
Jesus está neste lugar, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para curar, poderoso para pacificar. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Porque não há Deus como tu. Não há Deus igual a ti. Só tu és Deus. De eternidade a eternidade. Bendito é o teu nome, porque não há situação da nossa vida que te apanhe de surpresa. Bendito é o teu nome, porque nós não vivemos de acaso, nós não vivemos de sorte, nós não vivemos submetidos a azar, nós não vivemos debaixo de determinismo cego, nós não vivemos debaixo de coincidência, nós vivemos debaixo do teu propósito eterno, soberano, que não pode ser frustrado. Bendito é o teu nome, porque quando tu nos envias para uma situação de prova, tu oras por nós, tu intercedes por nós, e tu vens ao nosso encontro, tu vens em nosso socorro, tu vens para acalmar o nosso coração, tu vens para acalmar as tempestades da nossa vida, e nesta noite nós oramos para que tu acalmes o coração do teu povo, que tu acalmes as tempestades do teu povo, e que o teu povo volte para casa hoje em paz. Se houver alguém enfermo, tu és poderoso para curar. Se houver alguém, meu Deus, com um casamento abalado, tu és poderoso para restaurar. Se houver alguém desviado do evangelho, prisioneiro dos vícios, tu és poderoso para trazer de volta e quebrar as algemas. Se houver alguém aqui, meu Deus, que ainda não se rendeu a Jesus e não ainda recebeu o Salvador como seu Senhor da vida, que esta seja uma noite de salvação. Ah, Senhor, venha o nosso encontro nesta noite, glorifica o teu nome e dá-nos a segurança de que tu estás conosco. Tira o medo, tira a angústia, tira a culpa, tira o pesar, tira a tristeza, tira, meu Deus, tudo aquilo que nos oprime e dá-nos a segurança de que o Senhor já está dentro do barco da nossa vida e o Senhor mesmo nos levará em segurança, salvos e seguros para o porto divinal. Eis-nos aqui, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Abençoa a tua igreja aqui reunida. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês a palavra. E peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista pode ser considerado a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. O nascimento de João Batista foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele um mistério. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Ninguém certamente recebeu dos lábios de Jesus elogio tão elevado quanto João Batista. Foi Jesus quem disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João foi escolhido para ser o precursor do Messias, aquele que veio preparar o caminho do glorioso Redentor, aquele que veio para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, aquele que veio abrir o caminho para um grande reavivamento espiritual. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o cenário do império e da província em que João Batista foi levantado por Deus. E Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular, ele parte do Império Romano para a província de Israel. E então peço que você pouse os olhos comigo no verso 1, pois começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. É sabido que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Desta forma, se João Batista começa o seu ministério no 15º ano de Tibério, estamos falando que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Precisamos conhecer como é que era o Império Romano nesse primeiro século da história do cristianismo, para entendermos como é que estava o mundo político desse tempo. Poderíamos começar com Júlio César, o grande general que foi assassinado
E dentre os assassinos, Brutus estava lá apunhalando Júlio César. Poderíamos olhar para César Augusto, que governa o Império Romano do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, tempo em que Jesus nasceu em Belém da Judeia, sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao ano 37, época em que Jesus foi crucificado, e também João dá início ao seu ministério, que foi sucedido por Calígula, do ano 37 ao ano 41, e assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa do 41 ao 54, época em que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiado, e começa a brutal perseguição sobre a igreja, época em que foram martirizados Paulo e Pedro, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a Arena da Morte, o Coliseu Romano, onde mais de 10 mil crentes foram mortos na inauguração daquela arena, em 100 dias de festa, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, quando João é levado para aquela colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreve o livro de Apocalipse. Estou lhes trazendo esse breve registro, só para entender uma coisa: estes homens, na sua maioria, eram homens maus, eram homens perversos, eram homens sanguinários. O cenário político do império, quando Deus levanta João Batista, é um cenário cinzento, dramático. Mas talvez você pergunte: como é que estava a província de Israel quando João Batista dá início ao seu ministério? Prossigamos na leitura no verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Meus irmãos, há algo estranho nesse versículo. Há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. Quando Herodes morreu, ele era rei de todo o território de Israel. Esse vasto território foi dividido em tetrarquias, governo de uma quarta parte. Mas Lucas não traz o nome do primeiro tetrarca. O primeiro tetrarca era Arquelau, tetrarca da Judeia, conforme Mateus 2, 22. Mas no lugar dele tem um governador romano, Pôncio Pilatos. A pergunta é: como é que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que ele está aqui? Por que não está aqui Arquelau? E para explicar isso, porque entendo que é absolutamente necessário entender esse processo, para entendermos a mensagem de João Batista, eu gostaria de pedir paciência de vocês, para recuar um pouco na história. Então vamos começar com o povo de Israel sendo levado para o cativeiro da Babilônia, ficando lá 70 anos. Enquanto na Babilônia o povo estava, a grande, magnificente Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando o povo retorna do cativeiro, quem governa o mundo é outro império, o Império Medo-Persa. Este império também caiu nas mãos de um outro grande império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, chamada cultura helênica, e na época espalha uma língua mundial, que era o inglês de hoje, o grego. Foi nesse período que se traduz o Velho Testamento para o Novo, para o grego. Nós chamamos essa versão de Septuaginta. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, todo o vasto império é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. Foi quando governava Antíoco IV, Seleucida da Síria, que o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar. Isso provoca uma guerra, nós chamamos a guerra dos Macabeus. Quando Judas Macabeus
com seu pai Matatias Macabeus, entram nessa batalha, ganham essa batalha e libertam Israel do poder estrangeiro, formando um governo asmoneu em Israel. Mas vocês bem sabem que no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel e agrega todo Israel ao chamado Império Romano. E então Pompeu nomeia Antípater como governador de todo o território de Israel. Com a morte dele, fica mais fácil entender agora, seu filho Herodes, nós chamamos de Herodes o Grande, porque o Novo Testamento fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, que está aqui, filho dele, Herodes Agripa I, que foi chamado rei também, porque ele ajudou Calígula a ascender ao poder. Com o assassinato de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador, e recebe de Cláudio o título de rei dos judeus. Está lá em Atos 12, ele manda matar o apóstolo Tiago em Jerusalém. E depois temos o Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, que diz para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Vamos voltar a esse Herodes Agripa, esse Herodes primeiro, que é o pai desse time que está aqui no versículo 1. Quem foi Herodes? O Grande. Me permita explicar um pouco. Foi um grande gestor, um grande construtor. Tudo que tem ou tinha grande em Jerusalém foi ele que fez. Por exemplo, foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram cerca de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele que construiu a fortaleza da Antônia. Ele era um grande e magnificente administrador, porém, Herodes era um homem desconfiado, com medo de perder o poder, truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele teve experiências as mais diversas. Por exemplo, ele casou-se 9 vezes, 9 vezes. A chamada esposa preferida dele, Mariana, era da nobreza. Logo que ele assume o governo, a sua sogra, Dona Alexandra, pede para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. Ele nomeou um menino de 17 anos. Aristóbulo foi bem, carismático. Ele se enciumado com o menino, mandou matá-lo. A sua sogra, Dona Alexandra, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra. Ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra no Egito. Quando ele retorna, o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, antes de viajar, ele mata a sua chamada esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 de seus filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, do mesmo estofo moral dele, disse assim para ele: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos a governar do que você. E ele não titubeou, mandou matar os seus 2 filhos. Quando ele estava para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você me promete que matará pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque quero ter lágrimas e sangue no meu funeral. Pois bem, por que estou lhes fazendo esse registro? Primeiro, para entender um versículo da Bíblia que pastor Francisco durou anos para eu entender. Depois de pastor, eu não entendia. Toda a época de Natal, quando nós fazíamos alguma festa, alguma peça de Natal, eu não entendia esse versículo. Está lá em Mateus 2. Diz assim: que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. E o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Ué, mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa?
Como é que uma cidade inteira fica alarmada só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do que esse homem era capaz, sempre que alguém se levantava para, na opinião dele, tomar o seu lugar. É por isso que ele mandou matar as crianças de Belém, arredores de 2 anos para baixo. Agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Os poderosos deste mundo também morrem e são apiados do poder. Só Jesus, o Rei dos Reis, jamais será apiado do poder, porque Ele é Rei eternamente para sempre. Com a morte de Herodes, o seu território é dividido em 4 tetrarquias: tetrarquia da Judéia, Arquelau; tetrarquia da Galileia, Herodes Antipas; Filipe, considerem vocês Filipe II, tetrarca de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Agora, por que o Arquelau não está aqui? Conforme Mateus 2,22, quando ele assumiu o governo da Judéia, onde está Jerusalém, ele era tão mau, tão violento, que os judeus pediram para Roma assim: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Vocês sabem que Israel, embora estivesse dentro do Império Romano, mas quem governava Israel era a família herodiana, a família Edomeia. Então Roma aproveita o momento, arranca Arquelau do poder, bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Agora a pergunta que eu faço a vocês é essa: esse time aqui do verso 1 é gente boa? Pôncio Pilatos é gente boa? Antipas, o que mandou matar João Batista, é gente boa? O ponto que eu quero levantar é esse: se o cenário político do império era muito sombrio, o cenário político da província era pior ainda. Esse é o cenário político do império e da província, quando João Batista deu início ao seu ministério. Bom, você pode perguntar o seguinte: bom, se o cenário político está muito sombrio e cinzento, quem sabe o cenário religioso melhore, quem sabe a igreja seja o porto de esperança do povo. Mas olha como é que estava a igreja, versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 14 antes de Cristo a 28 depois de Cristo, ocuparam esse cargo, sumo sacerdote, 28 pessoas. Era o mais alto cargo eclesiástico da época, comprado a peso de ouro. Na verdade, Anás era o sogro, Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ele dava as coordenadas nos bastidores. Ele é quem mandava. Na verdade, o Anás era o sumo sacerdote de fato, quando o Caifás era apenas um sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi interrogado pelo Sinédrio, quem interroga Jesus é Anás. Mas na hora de dar a canetada para enviá-lo ao governador, é Caifás quem dá a canetada. Em outras palavras, a religião também está corrompida. E eu pergunto agora a vocês: tem esperança num cenário desse? Tem esperança? Você olha para o mundo hoje, irmãos, o mundo hoje marchando celeremente para uma agenda anticristã, para destruir os valores cristãos. Você olha para o Brasil hoje com uma agenda muito definida contra os valores judaicos cristãos, e você pergunta: tem esperança? Tem esperança? E a resposta é que quando você olha o cenário político e religioso cinzento, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo, e Deus cria um fato novo para trazer um grande reavivamento para a sua igreja. É nesse cenário que diz a Bíblia que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele é um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho.
Mas quando a palavra de Deus vem, meus irmãos, não importa se numa grande cidade ou numa cidade do interior, não importa se numa grande catedral ou se num templo pequeno de chão batido, ou se debaixo de uma árvore ou no deserto, onde a palavra de Deus vem, aí as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Sabem por quê? Porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Como é que foi o ministério desse homem? Confira comigo o versículo 3. Por gentileza, está escrito aí que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma metodologia, isso é uma agenda. Na verdade, irmãos, quando você lê os profetas, quando você lê João Batista, quando você lê Jesus, quando você lê os apóstolos, todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. A igreja evangélica no Brasil, via de regra, mudou a agenda e quer que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. A agenda é centrífuga e muitas vezes nós estamos transformando a agenda em centrípeta para dentro. Se nós quisermos impactar o mundo, nós precisamos ir lá fora onde as pessoas estão. Eu sou grato a Deus pela vida e testemunho desta igreja, que tem se espalhado por essa cidade, tem entrado nos lares dessa cidade, e indo lá fora onde as pessoas estão. Por isso vocês têm experimentado de uma maneira tão exponencial, um crescimento diferenciado em toda a nação brasileira. Louvado seja Deus. Mas notem vocês, que tem 400 anos que ninguém prega. De Malaquias a João Batista, nós chamamos esse período de período interbíblico ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos vem a palavra de Deus. E alguém poderia dizer para João Batista ou João: pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia. Se você pregar uma mensagem muito forte, esse povo não vai aguentar. Prega uma mensagem mais palatável, prega uma mensagem mais politicamente correta. Mas o que João Batista pregou? Ele pregou batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto dos reis, ele não era, irmãos amados, um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele tem compromisso com a palavra, ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas à salvação. Mas alguém pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? Não, a resposta está no versículo 4, confira comigo, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levantou, ele não gerou a mensagem, ele não criou a mensagem, ele não inventou a mensagem, ele abriu a escritura e pregou a palavra. O pregador não é a fonte da mensagem, ele não cria a mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele é servo da mensagem, ele entrega a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus, a mensagem é da palavra. E eu posso agora então dizer a você, meu amado, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Meus amados irmãos, esta mensagem de João Batista é uma mensagem de avivamento. E notem vocês que João Batista nos é apresentado aqui no versículo 4 como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Preparai o caminho do Senhor, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que está por trás aqui como contexto? O que está por trás aqui é que nos tempos idos dos grandes impérios, os imperadores ou os reis, quando tinham que visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrindo estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estradas, ele não está falando de topografia, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Eu quero dizer para os irmãos que, para mim, preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, é o que você e eu chamamos de avivamento. Nós não produzimos avivamento.
A igreja não tem a agenda do avivamento nas mãos. Avivamento é uma obra soberana de Deus. Porém, cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu tive a bênção de visitar um dos maiores avivamentos da história do século XX, em Quassisabanto, na África do Sul. Ali aconteceu um grande avivamento em 1966. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Eu tive a bênção de ouvir a regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. Na hora que ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor Jesus a levantou da morte. Você pode ler esses registros no livro Reavivamento na África do Sul. Se você conhece o inglês e tem acesso ao inglês, tem uma obra mais completa, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Ali foi construído um templo para 15 mil pessoas numa fazenda, 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo. Nós levamos ali uma caravana. Brasileiro é místico por natureza, e muitos da nossa caravana pensaram assim: quem sabe nós vamos ver algum milagre acontecer lá. Pasmem vocês, ficamos lá 10 dias, nem a palavra milagre foi pronunciada por eles nesses 10 dias. Mas eu confesso a vocês que eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele local. Parecia que você podia palpar Deus, tamanha a presença de Deus ali. Então perguntamos para o pastor Erle Stigen, o instrumento que Deus levantou para aquele avivamento: pastor Erle Stigen, como é que o senhor define avivamento? O que é avivamento? Ele respondeu-nos: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. É preciso arrependimento, é preciso confissão de pecados, é preciso choro pelo pecado, é preciso humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, é preciso preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E o que significa isso na prática? O texto responde: todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho torto será endireitado, e todo caminho escabroso será aplanado. Qual o resultado? Versículo 6: e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa na prática isso, irmãos? O que é um vale? Vale é um lugar sombrio, são as cavernas da alma, são os corredores escuros do coração, são aqueles lugares sombrios onde o pecado vai se aninhando e onde vai sendo escondido jeitosamente. Em tempos de avivamento, meus irmãos, há choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro, a confissão de pecado. Todos nós acompanhamos o que aconteceu no dia 8 de fevereiro, na Universidade Metodista de Asbury, em Kentucky, num culto da capela. Eu tive a benção, pastor Francisco, de escutar o sermão pregado naquele dia, em Romanos 8, 9 a 21. Quando terminou o culto, os alunos voltaram para a sala de aula, e alguns alunos ficaram na capela. Um deles caiu de joelhos e começou a confessar os seus pecados, pecados horríveis, com medo talvez de ser rejeitado. Mas 18 alunos o cercaram, se ajoelharam com ele, o abraçaram, o amaram. E de repente as aulas começam e o professor, dando falta dos alunos, foram lá ver o que estava acontecendo. Eles estavam na capela, acertando a vida com Deus, chorando diante de Deus. Os outros alunos vieram, os professores vieram, os diretores vieram, os funcionários vieram, e aquela reunião de oração, de louvor, de adoração, de quebrantamento, durou mais de uma semana. Se impactou o mundo. Caravanas da América toda e outros lugares vieram para ver o que estava acontecendo. Uma cidadezinha pequena, interiorana, cercada de fazendas, filas quilométricas, debaixo de temperatura abaixo de zero. E alguns colegas meus, pastor Valdir Reis, pastor Elias Medeiros, pastor Samuel Vitalino, foram para lá para ver o que estava acontecendo. E os 3 me disseram: fomos profundamente impactados pelo senso da presença de Deus neste lugar. Oh, meus amados irmãos, precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Os vales precisam ser aterrados, acertar a vida com Deus.
Vale fala de separação de dois montes, aquilo que separa mágoas, ranços, amarguras, ressentimentos. É preciso que o Senhor venha e tape esses vales, se nós queremos o avivamento dos céus. Todo monte, todo outeiro será nivelado. O que fala monte? Monte fala de incredulidade. Diz a Bíblia que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Onde o povo não acredita, Deus não opera maravilhas. Monte fala de quê? De soberba, de arrogância, de altivez de coração. Onde tem nariz empinado, onde tem peito estufado, onde tem vaidade e soberba, ali o Senhor não se manifesta. O que é caminho torto? Caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia, de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. É preciso afinhar a vida e acertar a vida, para que esta vida esteja na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O que é caminho escabroso? A palavra escabroso no grego trata de fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida sexual, sua vida devocional. É preciso colocar a sua vida certa com Deus. Qual o resultado? A promessa é essa, versículo 6: toda a carne verá a salvação de Deus. É preciso preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Mas, meus amados, vamos fazer uma outra pergunta para o texto. Quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Confira aí comigo o versículo 7. As multidões. Confira o versículo 10. Repete: as multidões. Dê uma olhadinha no versículo 12. Os publicanos. Dê uma olhadinha no versículo 14. Os soldados. Por que eu estou levantando isso aqui agora? Eu tenho lido ultimamente sobre alguns estudiosos de crescimento de igreja. É um assunto que me interessa muito, ver a igreja crescer. E é curioso que alguns estudiosos, peritos do assunto, dizem assim: você quer ter uma igreja vibrante, quer ver a igreja crescer, você precisa plantar uma igreja homogênea, dizem os estudiosos. O que é isso? Bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade, para ter gente com recursos financeiros para investir no reino. Então vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou assim, não, eu quero plantar uma igreja para influenciar os intelectuais da cidade, os formadores de opinião. Então quero plantar uma igreja para alcançar os universitários, quero ter os acadêmicos na minha igreja, gente que vai poder pensar e influenciar a cidade. Ou assim, não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade, eu quero alcançar a classe menos favorecida da cidade, vou plantar uma igreja num lugar onde a carência é absoluta. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso, nada disso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o mais rico empresário da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o mais rico empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar, e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da universidade na parede. Deus olha para todos e vê todos iguais. Esta é a igreja do Deus vivo. Mas, amados irmãos, vocês podem fazer outra pergunta: como é que é esta pregação de avivamento? Vamos dar uma olhadinha? Quais são as ênfases de uma pregação de avivamento de João Batista? Confira comigo o versículo 7, por favor. A primeira ênfase é o perigo mortal da hipocrisia. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu fico escandalizado, perplexo, chocado. É muita falta de delicadeza. Meus irmãos, não se trata as pessoas assim. Eu acho que se o pastor Francisco, os pastores dessa igreja subirem no púlpito para tratar as suas ovelhas desse jeito, eu não sei o que vai acontecer, não sei mesmo. É muita insensibilidade. Agora me permita dizer isso:
você só explica Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que está em Mateus 3,7? Quando João vê no meio das multidões, diz o texto lá, que João vê muitos fariseus e saduceus, então ele diz, raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, não dá assim uma espécie de urticária quando fala dos fariseus, não. Pensa num time complicado, que vivia com lupa na mão para enxergar os pecados dos outros, mas não olhava os seus próprios pecados. Gente que era fiscal da vida alheia, gente que foi uma pedra no sapato do ministério de Jesus. Agora preste atenção nisso, os fariseus não foram sempre assim não, sabia? Como surgiram? Quando eles surgiram? Eles surgiram nesse período interbíblico, eles surgiram para fazer resistência à cultura helênica, à cultura grega, que era uma espécie de secularização da igreja da época. Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, mas com o tempo eles foram se perdendo, e mantiveram uma forma e perderam a essência. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre gostei de, no dia 2 de novembro, dia dos finados, ir aos cemitérios, distribuir folhetos, evangelizar. No dia 1º de novembro, as pessoas vão para lá, para o cemitério, pintam as catacumbas, pintam as sepulturas, tudo branquinho, tudo bonitinho, botam flores, mas lá por dentro está tudo podre mesmo. Aí Jesus, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Aí João Batista vê esse time chegando, e diz, raça de víboras. Quem eram os saduceus? O mesmo grupo de reforma e reavivamento, da elite da época, que sucumbiram rapidamente à cultura grega, à cultura helênica. Tanto é fato que os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Foram colaboracionistas de Roma, ganharam em troca, como moeda de troca, a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem disso, tudo acontecia no templo. Por exemplo, nas festas de Jerusalém, meus irmãos, vinham caravanas do mundo inteiro. É só ler Atos 2. Essas caravanas que vinham não podiam comprar nenhum sacrifício, nem um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola, com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, não, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era cheia de mesas de cambistas, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas, de pombas e de rolas. Todos esses produtos eram vendidos a preços altíssimos para explorar os adoradores, para desembolsarem a grana. É por isso que Jesus ficou muito irado, pegou um chicote, virou a mesa dos cambistas, abriu as gaiolas, abriu os currais e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. João Batista está vendo esse time vindo, e então ele diz: raça de víboras. Por que ele diz isso? O que ele está dizendo é o seguinte: a hipocrisia é pior que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras, quem pôs nelas foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Qual é a ênfase de uma pregação de avivamento? É alertar, meus irmãos, sobre a realidade nua e crua do inferno. Olha o versículo 7: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastor Francisco, eu fico chocado com João Batista. Primeiro sermão pregado depois de 400 anos. Tem tanta coisa boa para pregar. Podia falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a fidelidade de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Irmãos, nenhuma ovelha, nenhum crente, depois de escutar um sermão do seu pastor sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pastor na porta da igreja: pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje, eu estou indo até mais leve para casa hoje. Não dá ibope não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno.
Terceira ênfase: João Batista alerta sobre o perigo real do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso hoje, irmãos? Porque está surgindo no Brasil e crescendo no Brasil uma falsa teologia chamada de hipergraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você escolhe o jeito que você quer viver, ninguém vai enfiar a mão na sua vida para dizer não, faça isso, não, aqui você é livre, nós somos uma igreja inclusiva. Essa falsa teologia justifica o pecado e não o pecador. Isso não é graça, é desgraça, porque leva a pessoa para o inferno. A graça de Deus transforma a vida, a graça de Deus transforma o caráter, a graça de Deus transforma o casamento, a graça de Deus transforma a família, a graça de Deus transforma a igreja, a graça de Deus impacta a sociedade. Este é o evangelho da graça. A quarta ênfase, meus irmãos, da pregação de avivamento é que ela alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8 ainda: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? As multidões estão dando carteirada no pregador. Essa palavra é conhecida bem aqui em Manaus, não é? Carteirada. Elas estão dizendo para o pregador assim: alto lá, João, alto lá. Está pensando o quê, cara? Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos do Abraão, pega leve com a gente. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Mas me permita dizer isso: os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Andando por esse Brasil afora, de vez em quando eu gosto de perguntar às pessoas assim: e aí, meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem. Está firmado em Cristo? Está firme na sua salvação? Claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Outro dia, eu sou batistão, convicto. Dependendo da igreja, eu sou assembleiano roxo. Os mais sofisticados: está firme, meu irmão? Claro, pastor, eu sou calvinista, convicto, subscrevo a confissão de fé de Westminster. Outros: não, pastor, eu sou um arminiano, seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. A sua segurança tem que estar em Jesus, e é só em Jesus. A quinta ênfase, irmãos, de uma pregação de avivamento é que ela exorta você sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque se você não produzir bom fruto, o machado já está na raiz das árvores e ela vai ser lançada no fogo. Então, você quer saber se o cara é crente? Não veja ou não ouça o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, mas vamos fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de pregação dá resultado? Vamos ver o texto? Dá uma olhadinha nos versículos 10 e 11 comigo. As multidões então perguntam para João Batista: Senhor João, o que nós vamos fazer com esse sermão seu de arrependimento, João? Porque em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, não. O apelo parte do auditório para o pregador. Foi assim no Pentecostes, é assim com João Batista. Então João olhou para a multidão e respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento, mão fechada. Crente, irmãos, tem o coração aberto. Crente tem o bolso aberto. Crente tem as mãos abertas. Crente tem o coração aberto. Crente tem a casa aberta. Crente é generoso.
Agora entendamos isso. Generosidade não é arrependimento, não. Ninguém vai para o céu porque dá comida, porque dá roupa, não. Generosidade é a evidência de um verdadeiro arrependimento e não substituto do arrependimento. Mas vamos dar uma olhadinha aí, né? O segundo resultado, versículo 12 e 13. Vieram os publicanos mais sofisticados, rasgando seda para Jesus, perguntaram assim: mestre, e nós? E nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu? João Batista disse assim: não cobreis mais do que o estipulado. Estou falando agora de Receita Federal, estou falando do leão. Aliás, ele está de olho em você, sabe mais da sua vida do que você mesmo. Vamos entender isso aqui, irmãos. Naquela época Roma não tinha a mesma estrutura e a mesma organização que temos hoje para recolher impostos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para alguém, para recolher os impostos de uma determinada região, com o propósito de repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se a pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Os publicanos, os cobradores de impostos, era a raça mais odiada em Israel, porque eles exploravam as pessoas, esmagavam as pessoas. E esse time está lá escutando João Batista. E nós, João, vamos fazer o quê? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se não usa de meios escusos para ganhar mais dinheiro. Veja se ele não é desonesto na maneira de negociar, de ganhar a sua riqueza. Veja se o trabalho dele é feito com lisura. Irmãos, eu tenho rodado a igreja evangélica brasileira e eu posso garantir uma coisa: a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem crente enrolado, tem crente que dá cheque sem fundo, tem crente que assume dívida e não quer pagar. O evangelho transforma o caráter, transforma a vida, transforma a indústria, transforma o comércio, transforma a economia, transforma o parlamento, transforma as cortes, transforma os palácios, transforma o ser humano, transforma a sociedade. Mas agora, veja o terceiro e último resultado no versículo 14. Os soldados estão lá também escutando João Batista. Soldados romanos num território ocupado. E perguntou: ô João, e nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu de arrependimento? João diz assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está falando? Significa o seguinte, irmãos: qualquer pessoa, seja uma autoridade religiosa, militar ou civil, quando o cara está investido no seu posto de autoridade, o risco dele exorbitar e machucar as pessoas é muito grande. Não use da função que você ocupa para machucar a gente. Segundo, não deis denúncia falsa. O que ele está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Então eu vou explicar o que significa isso. Meu amado, seu nome, por favor. Francisco? Francis Neto. Vou pegar o Francis Neto como exemplo. Chegava o cobrador de imposto, o publicano, na casa do Francis Neto, e dizia: ô Francis Neto, eu vim dizer para você que o seu imposto esse ano é tanto. O Francis Neto tomava um susto: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu pagar isso tudo de imposto esse ano, vou passar necessidade. Pois é esse tanto mesmo. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: Francis Neto, eu vim dizer que o seu imposto esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado para um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz o seguinte: não deis denúncia falsa, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa de expedientes desonestos, ilegais, ilícitos para ganhar propina, para receber propina, para se enriquecer ilicitamente. Veja se o camarada não usa de mecanismos vergonhosos nos bastidores para se enriquecer ilicitamente. Eu sei, meus irmãos, que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais alertar. Bom, deixa eu terminar.
Antes de terminar, eu quero falar sobre 3 coisas sobre o pregador. Primeira coisa do pregador é que ele sabe qual é a sua identidade. Dá uma olhadinha no versículo 15, por favor. Olha o que está escrito aí. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu usar uma expressão do Jeremias Pereira. João Batista era uma espécie de cara de leão. Cara de leão, ele não tinha medo não, ele pregava. Aí de repente as multidões, não é multidão, multidões, começa a pensar assim: você quer saber de uma coisa? Esse cara não é precursor do Messias coisa nenhuma. Eu acho que ele é o Messias. Não, ele é o Messias, ele não é precursor não, ele é o próprio Messias. Todo mundo pensou igual. 100% dos votos que entraram na urna eram para ele. É ele mesmo, ele não é precursor não, ele é o Messias mesmo. É ele. Ô, gente, ó, é ele aqui, ó. Esse cara aqui é o Messias. E a cogitação da multidão se transforma numa pergunta. Essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente. E a pergunta era essa: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado como Cristo. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia ter dito assim: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias não, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz não, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro não, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou noivo não, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem não quer receber a glória que só pertence a Jesus, porque toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Segunda coisa, esse homem tem plena consciência da sua total limitação. Dá uma olhadinha no versículo 16. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, vocês têm a bênção de ter pastores honrados, pastores piedosos, pastores cheios do Espírito Santo, pastores que têm gotejado desse púlpito a sã doutrina. Mas não importa se Francisco, se José João, se qualquer outro, se Pedro, se Paulo, se João subir a este púlpito, todos eles, todos nós somos rigorosamente limitados. Nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, o pastor só pode lidar com o símbolo, a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o cálice, mas nós não podemos tornar esses elementos eficazes como meio de graça no coração das pessoas. Nós somos rigorosamente limitados. João Batista entendia isso. Mas finalmente, e eu encerro aqui, João Batista, mais do que isso, era um pregador corajoso. Olha o versículo 19 e versículo 20 comigo. Corajoso, porque está escrito aí:
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas o de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás, que o pai dele, o Herodes o Grande, casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. Esse Herodes, aqui, o Antipas, ele era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, lá de Petra. E vocês sabem que dos filhos de Herodes, 4 receberam poder político: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda Filipe II, e Lisânias. Mas Herodes teve muitos outros filhos, dentre eles Filipe I, que morava em Roma. Ele era casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, também filho de Herodes o Grande. Portanto, Herodias era não apenas cunhada de Herodes, mas sobrinha. O pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto. Um dia Herodes Antipas vai a Roma visitar o seu irmão Filipe I, se engraça com a sua cunhada, e ela diz assim para ele: se você me prometer se divorciar da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galiléia. Herodes topou. Agora pense na cena comigo. Um dia Herodes Antipas desembarca na Galiléia, com a Herodias a tiracolo, e o João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Foi odiado por isso, foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus, um lugar insuportável. Herodes até que gostava de ouvir João Batista. De vez em quando ele dava uma escapadela e ia lá ouvir João Batista. Sabe o que João Batista falava para ele? Juízo final. E o cara se é mais apavorado ainda. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, convidou os seus amigos, já estava chapado, bêbado. A filha de Herodias dançou muito desenvoltamente perto dele, e ele ficou muito encantado, fez uma promessa inconsequente para a menina: pode pedir o que você quiser. A menina, esperta como a mãe, perguntou: mamãe, o que é que eu peço? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Agora sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João da prisão, bota a cabeça dele num cepo, decepa a cabeça dele com a espada, e agora entra a cabeça pingando sangue naquela festa macabra, como um bolo macabro, e você sai horrorizado da cena. Meu Deus, que tragédia, que fim inglório, que final triste. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça do que perder a honra. É melhor morrer do que viver com desonra. Por quê? Porque o que importa para um homem não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Meus irmãos, se vocês estão antenados, e eu acho que todos nós estamos, o cenário não é simples no mundo e no Brasil. É provável que a igreja enfrente tempos de perseguição. Hoje não tem mais espaço para crentes covardes, irmãos. Não tem mais espaço. Os covardes não herdam o reino de Deus. É preciso ter coragem, é preciso ter tutano para viver o cristianismo maiúsculo, viril. O que eu posso lhes garantir uma coisa: não importa o que venha, não importa se a luta será grande, não importa se a perseguição vai ser ardente, eu posso lhes garantir isso: o céu indenizará todo o sofrimento que a igreja vier a enfrentar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na verdade, nós podemos afirmar: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu pergunto hoje para você: que pai, que mãe bota o nome num filho de Herodes?
Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. E a minha oração nesta noite é que a vida de João, é que o ministério de João, é que a coragem de João, é que a morte de João mova você, desperte você, encoraje você para se levantar, para se posicionar e para ser um crente de verdade, um crente maiúsculo, um crente superlativo, um crente para a glória de Deus. Portanto, ao Senhor Jesus, a quem Ele anunciou, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém e amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.